10h36 agora aqui em França. Aí no Brasil são 5, né? 5 não, são 6. São 5. Aí no Brasil são 5h36, cara. Falar um bom dia também pro pessoal do Brasil. Ontem aqui em casa, né? A partir ali das 10 quase. Acho que são as 9 horas, 9h30 da noite. Eu tava vendo o jornal aqui em França. E falou sobre um pouco lá da prisão lá da anulação lá do Lula. Sobre o ministro lá do Fachin, que anulou todas as acusações que teve da Lava Jato em cima do Lula, né? E aqui o pessoal aqui em França, gente, não, os franceses, português, não tem um conhecimento o que é Brasil. Como eu, cidadão brasileiro, saí do Brasil com 24 anos de idade, em 2007, vim aqui para a França, né? Não conheço as nossas raízes profundas, né? As maracutaias que tem dentro do Brasil, sabe? As mentiras que saem de lá e vem aqui para fora. Eles não sabem a mesma coisa. Os brasileiros que estão aí no Brasil aí não sabem o que se passa em Portugal, as mentiras que saem de lá, do governo corrupto, sabe? De político corrupto, essas coisas, porque não estão ali dentro. Só quem está ali dentro vai saber, né? Como os próprios brasileiros que vivem em Portugal sabem, né? O sistema corrupto que há em Portugal, né? Mas se comparando assim o Brasil ainda e Portugal dá de 100. A verdade é essa. Dá de 100-0 no Brasil, questão política, né? Porque tem mais cidadão mais honesto do que no Brasil, né? Aí fala assim, mas Portugal só tem 10 milhões de habitantes. Ok, tem 10 milhões, o Brasil tem 250 milhões, os Estados Unidos tem 320 milhões. Olha o que os Estados Unidos é. Mas os Estados Unidos foi imigrante. Eu falei, então imagina se os imigrantes daqui que fez aquele país crescer fosse para o Brasil, então olha o que o Brasil ia se tornar. Ia virar uma potência de honestidades, né? Porque lá, pelo que eu vejo, tem mais político, mais honesto que preocupa com a população do que bandidos, né? E a lei é mais rigor, a lei é mais cumprida do que no Brasil, né? Lá roubou, vai para cadeia, né? Imagina esses deputados que foi encontrado aí com dinheiro na cueca, né? Com um que cagou, né? Quando a polícia foi lá e a merda saiu toda debaixo das cuecas e melou o dinheiro todo. Imagina se um deputado americano, né? Um prefeito, a FBI chegasse e encontrasse, adivinha onde ele estaria? Será que ele estaria livre lá no palácio, no Congresso americano, falando as mentiras, as asneiras que eles falam, sendo protegido pela lei? Não. Tinha certeza que estava na cadeia. Outro exemplo tem aqui também. Sarkozy está preso, foi preso. Por causa de corrupção. Platini, jogador de futebol, né? Corrupto, está preso. Então é complicado, tá entendendo? A gente tem que separar do certo daquilo que é errado, né? E vocês que não sabem a história do Brasil, né? Quero falar para o cidadão português, também para o cidadão francês. Eu vou expressar meu vocabulário aqui em português, porque se eu for expressar em francês, vai faltar palavras. Meu vocabulário em francês é muito pouco, né? É muito pouco. Eu convivi muito com portugueses aqui em França, né? Com empresas portuguesas, e me atrasou um pouco em questão do vocabulário francês. Graças a Deus já está começando a pegar bem um pouco o francês, porque eu estou tendo muito contato com o francês, tenho que expressar o meu dialeto em francês com eles, e eu estou começando né, a me desenvolver mais por causa disso, né? E se vocês for pesquisar no Google a vida do Lula, você sabe qual é um dos maiores admiradores do Lula? É o Hitler. Tá lá no Google. Eu tenho umas fotos aqui no telefone lá que mostra lá
ele dando uma entrevista para Playboy, a admiração que ele tem por Hitler. Ele lá fala lá que apesar que o Hitler fez tantas coisas ruins, né, que fez o que fez, mas admirou ele pela coragem. Pela coragem. Agora você imagina se esse cara tivesse a idade do Hitler. Será o que ele ia fazer? Será que ele ia sair do Brasil e ia andar do lado do Hitler para tentar vencer aquela barbaridade que o Hitler estava fazendo ao lado dele? E a Alemanha vencer essa guerra aqui na Europa e começasse a dominar tudo? Será qual é o outro país que eles iam tentar dominar? Será que não era o Brasil? Junto com esse vagabundo aí, que enganou a muitos. Como eu disse só no vídeo anteriores, eu votei nele 2 vezes, por falta de conhecimento. Eu votava naquela época por indicação de pessoas. Quem que você da minha família, quem você vai, vou votar nesse. Mas vai perguntar a minha família que votou nesses caras aí, se sabia de toda a maracutaia que o Lula era envolvido. Quem são os amigos do Lula? Fidel Castro. Vai lá no Google, vai pesquisar a vida do Fidel Castro. Pablo Escobar. Maduro. Olha a Venezuela. Que a sociedade que está lá dentro da Venezuela, lá, os que estão lá dentro, lá, tá comendo animais. Estão comendo cachorro, comendo ratos. Estão passando fome. Olha o que o Lula defende. Maduro. Maduro. Né? Pergunta esses aí, lacadrosos aí no Brasil, aí, esses aí, da esquerda aí. Vocês vão lá para Venezuela, morar na Venezuela. Vocês saem do país e vai passar as férias deles lá na Venezuela. Não, vai para os Estados Unidos. Vem para a Europa. Para algum país aqui da Europa, Portugal, França, Suíça. Vem conhecer a Torre Eiffel. Vem conhecer a Champs-Élysées. Sabe? Entendeu? É desse jeito. A vida deles é assim. Passando a vida a mentir. Né? O Lula teve a oportunidade dele mudar. De mostrar para o povo que não era o que ele quer. Eu li uma matéria. Que essa matéria disse que ele arrancou esse dedo aqui, ó. Ele arrancou o dedo. Para ver se é aposentadoria. Porque é vagabundo, não quer trabalhar. Para ver se ele ganhava algum benefício. Para não fazer nada. Agora imagina, com 9 dedos. Ele roubou uma nação. Se ele tivesse os 10 então. Olha os crimes que ele cometeu. Aí vem esse Fachin querer anular tudo, cara. Mas por que o Fachin quer anular tudo? Olha quem que o Fachin defende. Olha com quem que o Fachin anda. Olha quem era Fachin. Advogado. Né? Vai pegar a história de todos os ministros que estão lá dentro do Brasil. Vai ver a história deles. Né? Um playboyzinho chamado Toffoli, todo bonitinho lá, né? Era advogado do PT. Era advogado do PT. O careca lá que mandou prender lá o Daniel Silveira é advogado do PCC. Envolvido com o crime organizado do Brasil lá, defendendo bandido. Vai ver a história deles. Esse Alexandre de Moraes, ele é imoral. Ele pegou um livro e falsificou, botou o nome dele que foi ele que fez, foi o escritor daquele livro. E está no poder. Colocaram ladrões para virar ministros. É por isso que o Brasil está na situação que está hoje. Eu não tenho medo de falar isso aqui. Em Apocalipse Jesus disse que o destino dos covardes é o inferno. Está lá, não sou eu que estou dizendo não, está escrito na Bíblia. O que Jesus fala lá dos covardes? Está lá em Apocalipse. O destino dos covardes é o inferno. A gente tem que separar o certo do errado. E a Bíblia tem um bocado de exemplo do que é certo e do que é errado. Vai ver a história de Davi quando errou. Quando caiu a consciência dele, que o profeta foi lá falar com ele. Que Deus virou pro profeta lá e revelou o pecado de Davi. E mandou o recado.
O próprio Davi deu a sentença de morte para ele. Pequei contra o Senhor. Ele se separou. Ele reconheceu o seu pecado. E Deus, reconhecendo o que estava lá dentro, porque ele é conhecedor de tudo que está aqui, o que está aqui, Deus não permitiu que ele morresse, deixou ele viver e deixou ele no trono. Mas ele pagou pelo crime dele. Está lá na Bíblia. Pergunta, vai ver lá. O que Davi passou, sofreu pelo ato dele. O que os filhos dele fez com ele. Né? Ele tomou uma mulher de outro, os filhos tomou a mulher dele também. Deitou na cama dele. Teve relações com as mulheres dele. Está lá. Está a história. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos. Só um. Que o próprio Deus saiu do céu e veio aqui à terra. Que ficou ileso de todos os pecados da humanidade. Ele veio para nos ensinar. E nós viemos para o mundo para aprender. Sabe? Dá nojo. Quando eu vejo cada matéria que sai desses caras, meu. Não tem como ficar calado. Não tem como. A justiça do homem é falha. E está provada mais uma vez que ela é muito falha. O maior exemplo que nós temos está lá dentro do Brasil. O tanto que a justiça do Brasil é falha, gente. Comparando em outros países que têm leis. Comparando com a França. Comparando com Portugal. Comparando com os Estados Unidos, Suécia. Até país que está mais abaixo de nós, como a Indonésia. Quando comete o crime lá, eles põem para arrebentar no bandido safado. Ontem eu dei o exemplo do traficante que foi para lá, levou um caminhão, um avião carregado de maconha, de drogas, para distribuir para a sociedade de bem de lá. Olha o que aconteceu com ele. Ele foi mandado de volta para o Brasil, mas encaixotado. Agora pergunta se outros bandidos do Brasil foi para lá. Bandido só tem aquele que tem medo, meu. Quando no Brasil tiver lei de verdade para punir eles, eles vão temer. Eles vão temer. No Brasil, eles não têm uma lei no Brasil. Porque a lei do Brasil é uma quadrilha formada que está aí dentro, os presidentes corruptos. Sabe? Um dos maiores assassinos, genocida que teve na história da Europa é chamado Hitler. O Lula admira ele. Lula admira Che Guevara. Vai lá ver quem é Che Guevara. Vai perguntar para um cidadão argentino de verdade quem é Che Guevara. Não para os esquerdistas. Para bandido. Para eles é um herói. Mas pergunta para o cidadão de bem, que sabe separar as coisas, quem é Che Guevara. Sabe? Vai lá perguntar para eles. Eles vão te informar melhor do que nós, que são brasileiros. Mas é isso que a esquerda defende. É isso que a esquerda defende. O Lula defende tudo que não presta. O Lula defende o aborto. Imagina se a mãe dele defendesse um aborto. Nós estávamos livres dessa desgraça, se for pensar dessa maneira. Você já imaginou todos que defendem o aborto, se as mães deles defendessem o aborto? Se for analisar agora, no século XXI, nós estávamos livres dessa peste. Mas não. As mães deles não defendiam o aborto. Se defendesse o aborto, não estaria aqui no mundo. É revoltante. É muito revoltante. Perturba o sono daqueles que clamam por justiça. Agora hoje eu entendo. Então, o tamanho da luta que Jesus teve aqui, que Jesus enfrentou. E depois encorajou homens como João, os apóstolos, Saulo, que era um perseguidor de cristão. Botou muito cristão na prisão. Matou muito. Mas quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, como aquele pregado lá na cruz que reconheceu o seu pecado, e o outro lá que murmurou que hoje está no inferno, e o outro está na glória,
Ele reconheceu o pecado dele. Essa é a diferença. E o Lula até hoje, toda aquela coja que está lá dentro, não reconhece o pecado deles. Como Zaqueu reconheceu que roubava o povo através dos impostos. Que quando teve um encontro com Jesus, devolveu o triplo para a sociedade daquela época. Sentiu-se envergonhado. Ele viu que o caminho dele, o destino dele, se ele não mudasse, era o inferno. Mas ele queria morar com Jesus. Ele saiu batendo em porta, devolvendo o dinheiro do povo que foi roubado. E o triplo. Esse é o verdadeiro arrependimento. A Bíblia diz que nós temos que se arrepender antes da morte. Porque depois da morte vem a condenação. E não vem pensar você que seu amigo ou seu parente querido vai morrer e um dia você vai encontrar com ele. Você vai falar com ele. Depois da morte, meu amigo, acabou. Quem está vivo, está vivo. Quem está morto, morreu, já era. Não pertence mais a esse mundo. Ele vai se ressuscitar perante a Deus. Para o juízo final. A Bíblia diz que o diabo tem poder para fazer muitas coisas. Até transfigurar em uma pessoa, de um ente querido. Nós, para a gente pensar que são eles. E o mal, ele, quando vem querer entrar na vida de qualquer pessoa e tomar o poder, ele não vem fazendo o bem ou fazendo o errado. Ele não vem roubando. Ele vem fazendo o certo para enganar você e eu, como fui enganado. O maior exemplo foi o Lula. Tem muitos vídeos do Lula na internet falando sobre a corrupção no Brasil. Que é admissível. Deputados, ministros corruptos sair do Brasil e ir para um país de primeiro mundo, como a França, como ele citou, conhecer a Champs-Élysées, conhecer a Torre Eiffel com o dinheiro do povo roubado e nada a ser feito. Foi esse discurso que o Lula fez. Ele não fez o discurso defendendo eles. Tá? O caminho que ele teve para chegar no poder foi fazendo o certo, enganando o povo para tomar posse do poder. E o que aconteceu no final da história, no pleno século XXI? Que foi a maior organização criminosa da história do país, juntando com os outros presidentes corruptos que teve no Brasil, que foi tudo armado ali, ó. Colocamos vocês no poder, você vai com esse discurso de um bom pai, dos pobres, dos mais humildes, vai descer o cacete na gente. Vamos chamar nós de corruptos, de ladrões. E depois, quando você ganhar o poder, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o churrasco e comemorar em pizza. E foi o que aconteceu. Né? Que discurso bonito, que todo cidadão de bem quer ouvir. Assim é o diabo, com as artimanhas dele. Ele vem com o discurso de Alepo bonito, né? Para nos enganar. O mal, ele vem assim, cara. Depois que ele tomar posse, meu amigo, aí que tá. Aí você vai ver a merda que você enfiou, a merda que eu enfiei. Mas você votou nele 2 vezes. Votei, cara. Votei. Não tá arrependido, rapaz. Se eu arrependesse, eu não tinha voltado. Mas hoje eu sei quem ele é. Fui buscar a história dele, né? Agora eu entendo porque que Jesus disse que a tecnologia ia se multiplicar. Porque a tecnologia tinha que expandir. Hoje eu entendo. Sabe? Antigamente, a gente só conhecia as pessoas pela televisão. Né? Quando na minha idade, na minha infância lá, com o Mário, só via pela televisão. O único que tinha direito de ser famoso é quando aquela pessoa, né, saía lá
numa certa classe social pobre, ou virava um jogador de futebol, um cantor pobre virava um cantor, e aí a mídia vai lá e mostrava ele era reconhecido no mundo todo. Hoje a internet faz todo nós ser famoso. Hoje somos todos famosos, caramba. Tudo que nós fizermos hoje está aí. Mais cedo, mais tarde vai aparecer um filmando na merda que você está fazendo. Se você está fazendo coisa boa, vai ser filmado coisa boa. Se você estiver fazendo coisa ruim, vai ser filmado coisa ruim, né? Mas antes de existir essa porcaria toda, os olhos de Deus já eram internet, ó. E tá tudo relatado lá do tempo de Adão e Eva. Que ele vai botar em cima da mesa. E vai apontar todo mundo. Não vai ter um que vai justificar suas falhas perante a ele. E desse aí ninguém, não vai existir tribunal. Não vai existir advogado. Ele vai ser o juiz final. É dolorido, não é? Ouvir a verdade. Eu já ouvi a verdade tantas vezes na minha vida e doía. Eu agradeço a Deus pela verdade, porque a verdade ela nos liberta, a mentira ela nos condena. A mentira entra na vida da pessoa, ela fica um tempo posada, manipulando aquela pessoa lá, até chegar um dia a verdade bate na porta daquela pessoa e expulsa a mentira que está lá dentro, há muito tempo enfiada lá dentro, sabe? Quando Jesus veio na terra, que expulsou muita mentira, muita falsidade, muita hipocrisia, sabe? Eu não sou perfeito não, cara. Eu erro todos os dias. Eu falho, mas eu tento fazer o meu melhor. Não perante meu pai, perante minha mãe, perante meus amigos, mas perante a Deus. É dele que eu tenho medo. É dele que eu tenho preocupação. É dele que eu tenho que dar satisfação todo dia. É para ele, tudo é para ele. Eu tento agradar a ele. Eu não tento agradar ninguém aqui na terra. Tá? Já fiz muita merda na minha adolescência. Tá? Já errei. Já magoei pessoas que eu não deveria magoar. Sabe? Mas essas pessoas que eu magoei, eu já pedi perdão. Essa é a diferença. Agora vocês acham que esse cara aí vai pedir perdão de tudo que ele já fez? O sangue dele está fervendo para voltar para o poder. Isso que está acontecendo no Brasil, com essa pandemia que está acontecendo no mundo, tudo jogado política. Eles não estão um pouco preocupados com minha saúde, com a saúde do Brasil não, meu. Isso é tudo coberto, isso é tudo uma farsa. Para eles tanto faz. Se um dá de direita, vou te dizer aqui, ó. Supõe que dá um infarto aqui, cai aqui. Você acha que eles vão ficar, tadinho, não sei o quê? Pode até falar, mas da hipocrisia. Porque no fundo do coração eles estão torcendo. E agradecer os infernos por ter tirado um que fala a verdade desse mundo, como tirou Jesus e os apóstolos. Martinho Lutero, aqueles que muitos foi assassinado porque veio falar a verdade, sabe? Foi tirado desse mundo. Porque o objetivo do mal é esse, é calar quem fala a verdade. Mas eles não vão conseguir falar. Porque eles tentaram calar mas não conseguiu. Pregaram ele na cruz. Em 3 dias ressuscitou, está vivo até hoje. A honra e a glória. E ele vai vir. Agora eu não, eles podem me calar, podem meter uma bala ali, podem me matar quando eu for no Brasil, podem me mandar me prender, quando mandaram prender Oswaldo Eustáquio, que foi até ameaçado de morte. Esse eles podem matar e calar para sempre. Sabe? Fisicamente, mas espiritualmente
Para a honra e glória, estaremos com Cristo, com Jesus Cristo. Porque Jesus, eles tentaram matar fisicamente e espiritual. Mas o homem voltou em carne e osso, de volta para esse mundo. Depois subiu para o céu. E depois vai vir de novo. Tá? Amazônia. Queria a França que tivesse a Amazônia aqui dentro. Queria a Alemanha que tivesse a Amazônia na Alemanha. Queria os Estados Unidos que tivesse a Amazônia nos Estados Unidos. Queria Portugal que tivesse a Amazônia em Portugal. Olha os incêndios que tem em Portugal, né? O tanto que o povo sofre na época da cerca, Mundaréu. Mas você não viu ninguém preocupado com o meio ambiente. Você não viu ninguém da forma preocupado como preocupou com o Brasil. Tá entendendo? E a Amazônia é muito úmida, só para começar. A parte da Amazônia, né? Ali uns 99%, eu não sei os calcular, tem que pesquisar essas coisas, né? Só uma forma de falar. A Amazônia é úmida. E tem lugar da Amazônia que são secos. E essas partes que são bem secas, é fácil de pegar fogo. Só que a diferença da Amazônia é que lá tem muita riqueza. A diferença das florestas de Portugal é que não tem a riqueza que tem a Amazônia. A diferença da riqueza das florestas da Austrália é que a Austrália não tem o que a Amazônia tem. Olha os milhões e milhões de animais que morreram naquele incêndio. Eu não vi uma ONG, eu não vi um lacrador daqueles falar, se preocupar. Tanto na área de Portugal quando pega fogo, nos Estados Unidos também quando tem incêndio. Mas nesse governo agora que está aí, estão destruindo a Amazônia. Tem muitos fogos que tem lá que teve na Amazônia, lá, que na parte quente que se colocaram, foi manipulado. Pessoas que foi lá do partido aí, desse PT aí, desses partidos corruptos, pessoas que têm a má fé e tacaram fogo para culpar o governo. Por que eles não... Eu estava lendo uma matéria que colocaram satélite na região da Amazônia. Por que a ONG não comemorou agora? Agora nós vamos saber as causas que estão acontecendo na Amazônia, os motivos do fogo, né? Que está acontecendo. Eu não vi a ONG comemorar, aquelas ONG que tem lá. Eu não vi os corruptos do Brasil comemorar. Agora tem um satélite lá, ué. Não vi a grande mídia do Brasil comemorar. Calaram, ficaram em silêncio. Ficaram em silêncio. Fecharam a boca. Não tem como nós falar. O satélite está lá para mostrar tudo agora. Sabe? Tem muita riqueza. A França está lá, tem a Guiana Francesa, né? Se vocês for falar lá com as autoridades que tomam conta, as autoridades francesas que tomam conta lá, vai lá perguntar às autoridades lá o que é Amazônia, o que é Guiana Francesa, menino. O ouro que tem ali, a riqueza que tem ali dentro, Jesus, né? A riqueza. Quando a Austrália pegou fogo, eu não vi ninguém se maquiando de girafa, de leões, né? Não vi ninguém representando urso. Não vi ninguém. Mas os lacradores mentirosos lá fabricou até girafa no Brasil que não existe. Leões no Brasil que não existe. Que lá tem o leopardo, tem a pantera, tem o jacaré, que é diferente do crocodilo. Os lacradores. Eu convido as autoridades massas do mundo todo ir lá dar uma visitada na Amazônia. Anda lá na floresta da Amazônia lá. Vai estudar a Amazônia. Ver o que é a Amazônia. A Amazônia é úmida.
A Amazônia, o ar é úmido. A maior parte da Amazônia é úmida. E os fogos que acontecem, que é normal, que é da natureza, são nos lugares mais secos. Eu nunca vi um fogo pegar em água, queimar água. Você já viu ali o fogo ali queimar água ali, gente? Fazer água num sentido figurado? É incrível. É triste, triste, triste. Eles vão fazer de tudo para voltar no poder. Eu tenho umas fotos do Hitler, que eu salvei no meu telefone, das homenagens do Hitler que ele faz, a admiração que ele tem. Eu vou publicar, porque a verdade tem que ser dita. Dói em quem doer. Jesus, quando pregava a verdade com uma pessoa, meu irmão, ele não escolhia nem o momento, e nem a hora, e nem a ocasião, era ali. Era exato. Podia ter uma multidão ao redor. Aquela pessoa mentirosa era desmascarada ali. Dói em quem doer. Se eu mentir, estou enganando alguém, alguém sabe que eu estou mentindo, eu tenho que ser desmascarado em público. Eu sou um mentiroso, um vagabundo que não vale nada. É assim que o vagabundo tem que ser tratado. Não é esperar sair a multidão e chamar ele para um canto. Tem que passar vergonha em público. Porque perante a Deus, meu irmão, vai estar tudo revelado. Um forte abraço, que fica com Deus vocês aí.